Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Mais uma vez, mais uma oportunidade temos de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nesta hora, nós queremos pedir que estejamos voltados para esse momento de adoração, de culto, sabendo que o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. E eu vou ler no livro dos Salmos, o de número 41, Salmo de Davi, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que fala. De mim rosnam a uma todos que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Pai nosso que estais nos céus, nesta hora, quando iniciamos este culto ao Senhor, pedimos que nos assistas, para que aqui e aonde está chegando a transmissão desse culto, todos te glorifiquemos, de coração te adoremos. Nós pedimos essas coisas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo que nos perdoe os pecados. Amém. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor, abrindo os nossos inários e entoando o hino de número 116, União com Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, me dá licença.
Cantemos o cântico Teu Povo. Irmãos, nesse momento vamos abrir as nossas Bíblias, o livro dos Salmos. Vamos ler o Salmos de número 42. Salmos de número 42. Leremos do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 42, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, irmãos? Vamos cantar mais 2 cânticos. Primeiramente, Tua, Senhor, é a grandeza e o poder.
Irmãos, agora vamos agradecer a Deus por tudo que nosso Senhor tem feito por nós, por tudo que ainda vai fazer, pelas promessas. Vamos agradecer com esse cântico: Eu te agradeço, Senhor.
Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias. Vamos continuar a leitura que iniciamos há pouco no livro dos Salmos. Salmos de número 42. Vamos ler a partir do versículo 6 agora, até o final do Salmo, que é o versículo 11. Salmo 42, versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que Deus abençoe a sua palavra, meus irmãos, e aplique aos nossos corações. Vamos louvar o Senhor, abrindo os nossos inários e entoando o hino de número 153, Amparo Divino. Irmãos, nesse momento, eu convido a todos vocês, onde estiverem, para que curvem suas frontes nesse momento e vamos orar ao Senhor com atitude de confissão de pecados. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos aqui na Tua presença, estamos Te louvando, estamos Te adorando em espírito e em verdade. Nesse momento, ó Pai, queremos Te agradecer pelas bênçãos que Tu nos tem dado, pela salvação em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, de Jesus para conosco, Teus servos. Pedimos que continues, ó Pai, tendo compaixão de nós, do Teu povo, que possamos, ó Pai, confiar inteiramente e verdadeiramente no Senhor. Perdoa os nossos pecados, pois somos homens, somos carne,
e somos assim tendenciosos ao pecado. Por isso, ó Pai, nos liberta do pecado. Perdoa-nos quando realmente não fazemos aquilo que te agrada. Precisamos de Ti sempre nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, como Teus filhos, Teus servos, pedimos o Teu amparo divino. Abençoe, ó Pai, a Tua palavra, queremos ouvir neste momento. Pedimos, ó Pai, que Tu tenhas misericórdia do Teu povo, que Tu continues nos abençoando e que nos dê entendimento para que possamos receber a Tua palavra e cobre o Teu servo com o Teu Espírito Santo para que ele fale ao Teu povo aquilo que Tu tens separado a ele. Muito obrigado pela Tua graça, no nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Caros irmãos e irmãs, peço que abramos nossas Bíblias no livro, segundo o livro de Josué, no capítulo 1. Estivemos lendo essa porção domingo passado à noite e eu vou direto ao texto que vamos ler com um pouquinho antes. Josué tinha a incumbência de levar o povo do lado que ele estava, do rio Jordão até o outro lado, até chegar a Canaã, a terra que manava leite e mel. E então no versículo 6 o Senhor disse a Josué: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós estamos ocupados nesse livro, com esse livro, considerando aquilo que tem como tema Josué e seu envolvimento com a lei do Senhor. E temos visto que a chave importante, fundamental, daquilo que levaria Josué a conquistar a terra prometida aos patriarcas, era exatamente Josué se envolver de modo adequado com a lei do Senhor. E, sobretudo, olhando para esse versículo 8 desse capítulo 1 que acabamos de ler, nós temos o que podemos dizer, aí está o que vai fazer com que Josué seja bem-sucedido. E eu releio para os irmãos, versículo 8 do capítulo 1 de Josué. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero lembrar aos irmãos que olhamos para esse versículo e destacamos dele as 4 divisões naturais que ele nos apresenta. Nós estivemos verificando, no domingo passado, a primeira parte dele, que é exatamente o início desse versículo, quando o Senhor diz, não cesse de falar deste livro da lei. Ou seja, vimos aqui nesse texto, nessa porção, nessa primeira porção do versículo 8, aquilo que chamamos de a essencial incumbência social
essencial incumbência social de Josué associada à lei do Senhor. Quando se fala de incumbência social, isso, como vimos, quer dizer que Josué recebeu do Senhor Deus esta tarefa. Na sua lida com o povo, na sua lida com as pessoas, aí está a questão social. Josué deveria saber o que é esse livro da lei, deveria ver a importância de falar segundo esse livro da lei e deveria ter um viver prático no falar, ou seja, falar tudo o que ele fizesse, toda a comunicação dele deveria ser de conformidade com a lei do Senhor. Vamos então à segunda parte olhando a segunda parte desse texto, do versículo 8, que não é outra coisa senão a essencial atividade pessoal de Josué ligada à lei do Senhor. E isso tem a ver com o que está dito. Antes, diz aqui, antes medita nele dia e noite. Ou seja, para que Josué desempenhasse a sua tarefa de, ao falar às pessoas, ele falar segundo a lei do Senhor, para que isso acontecesse, era necessário que a boca de Josué estivesse, ou melhor, a boca de Josué fosse aquilo que deveria corresponder o que estava no seu coração. A gente sabe que a boca fala do que está cheio o coração. Então, essa deveria ser a atividade principal, essencial de Josué. Para que a sua boca falasse o que era devido, ele precisaria meditar naquele livro, no livro da lei, dia e noite. Então, olhando para essa porção, antes medita nele dia e noite, nós veremos 3 aspectos importantes. Primeiro, o que é meditação. Depois vamos ver o que significa meditar na lei. Uma coisa é a meditação, outra coisa é meditar na lei. E em seguida veremos o que é meditar na lei dia e noite com a graça do Senhor. Vejamos o que é meditação. Primeira coisa, o que é meditação? É uma atividade, irmãos, é uma ação ligada à mente, ligada aos pensamentos, e essa atividade é de fato bastante ressaltada pela Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ora, aqui mesmo esse versículo 8 está claro o que quer dizer, o que deveria fazer Josué do ponto de vista pessoal. Ele deveria ter pessoalmente esse trabalho. E o significado do que aqui em Josué 1,8 tem para a palavra meditar é o significado exato, igual ao que diz o Salmo 1. O Salmo 1 também fala exatamente que o homem bem-aventurado é aquele que medita na palavra, na lei do Senhor, dia e noite. Então, o significado de ambos, tanto de Josué quanto dos Salmos, é o mesmo. E a ideia é de alguém que rosna, alguém que geme, algo que está no interior, alguém que resmunga, alguém que fala exatamente consigo mesmo. Então, esse é o significado. Significa refletir, conversar, significa aquilo que o Salmo 19, no versículo 14, Davi diz, depois de olhar para a lei do Senhor, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e trazer aspectos relacionados com essa lei, que ele associa aos mandamentos, ele associa ao temor do Senhor, ele associa aquilo que diz respeito à maneira de definir a lei do Senhor. Ele então diz no versículo 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, o que temos do ponto de vista do Antigo Testamento é esse substantivo que diz
algo sobre o que significa meditação. Aquele aspecto que leva a pessoa a se concentrar em alguma coisa. No caso específico aqui, a meditação de Josué, como veremos, é na palavra do Senhor. Ora, no Novo Testamento nós vemos também a mesma ênfase. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, disse o seguinte para ele: medita, no capítulo 4, versículo 15, ele disse: medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Parece até um paralelo com Josué, o que Paulo diz a Timóteo. Evidentemente que Paulo fala daquilo que o Antigo Testamento ensina. Paulo fala interpretando o Antigo Testamento, e aqui ele diz exatamente a Josué que ele deveria aplicar-se cuidadosamente nesse mistério, nesse expediente de pôr a sua mente, de colocar a sua mente na palavra do Senhor, diz ele aqui. Ou seja, medite, imagine, tenha na mente essas coisas. Meus irmãos, os gregos, segundo os estudiosos, eles levavam em consideração a questão da meditação como os oradores que precisavam se envolver nisso. Eles precisavam ter uma ponderação ou uma consideração meditativa e, portanto, levar em consideração a prática daquilo que era ensinado. E então nós chegamos no Novo Testamento e vemos que o próprio Mateus, no capítulo 1, versículo 20, quando ele está falando daquilo que aconteceu entre José e Maria, ele disse que José, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, José estava meditando, ele estava ponderando, ele estava considerando, ele estava com a sua mente envolvida. Significa então revolver, o revolver da mente, é o ponderar, é pensar. Por isso, Paulo, falando aos Filipenses, ele disse assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, Paulo chama a atenção dos irmãos filipenses para que eles se ocupassem de coisas relacionadas àquilo que a Bíblia traduz, considera como boas. Por isso, que sejam essas coisas que ocupem o vosso pensamento. Algo que é considerado como alguma coisa que é benefício, que é de benefício. Então, temos aqui, até agora, o significado da palavra meditação, que é uma atividade intelectual que envolve a mente, envolve os pensamentos. Todos nós temos experiência disso de alguma forma, uns mais, outros menos, ainda que os nossos dias não sejam dias de meditação. Eu digo isso, vocês veem, vocês já viram falar assim que quando alguém escreve textão, ninguém gosta de ler? É exatamente o espírito dos nossos dias, que é tudo aquelas frases prontas, que é tudo direitinho, bem simples e curtinho. Se for textão, não se lê. Eu tenho experiência disso porque eu vejo como as pessoas não dão tanta atenção ao que eu escrevo. Fulano de tal dá um espirro, aí pega o espirro daquela pessoa e diz assim: olha aí que frase bonita. Pronto, aí dá atenção. Mas às vezes é uma frase que não tem contexto, é uma frase tirada do contexto, é uma frase que não expõe, não expressa aquilo que de fato é a verdade. É o que acontece com a mídia, que é tão mentirosa como a gente sabe, e tão contraditória em si mesma. Isso é
o que significa meditar, é pensar em algo, focar em algo. A pergunta é, temos visto esse significado? E como é que nós estamos em termos de meditação? Nós cremos que a Bíblia, ela nos chama para sermos meditativos, como meditativo era Isaac. Isso é uma pergunta. Será esse nossa prática? Em segundo lugar, vejamos o que significa meditar na lei. Porque a gente falou da meditação de um modo geral, mas qual é o significado dessa meditação na lei? Porque disse, medita nele, no livro, medita nele. Antes, medita nele. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele. Meditar é uma tarefa que vai além e bem além do ouvir ou ler o livro da lei sem prestar atenção. Como diz Stott, significa atentamente e concentrar nele a mente. Então veja que essa meditação, como é importante meditar na lei. Essa meditação na lei do Senhor é que nos conduz ao entendimento da palavra do Senhor e, consequentemente, nos capacita a obedecer à lei, porque ela atinge o coração. Vocês lembram aqui do nosso irmão, pastor Elias Medeiros? Lembram como ele disse, meus irmãos, quando nós formos ler a palavra, vamos ler como quem está comendo. Ele usa até um gesto, como degustando. A ideia, irmãos, é essa mesma, é de não ter pressa, ler a Bíblia com toda atenção. Leitura dinâmica não deve ser aplicada à Bíblia, sob prejuízo sério. Por quê? Porque às vezes você pega uma criança e ela vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e ela recita o Salmo 23, ela recita o Salmo 1, mas ela não necessariamente entende. Por quê? Porque ela aprendeu, decorou, ela aprendeu mecanicamente. E com relação à Bíblia, é importante que se atente para o seguinte: primeiro, a leitura. Depois da leitura, é importante essa meditação que segue a leitura. Aí vem a compreensão, o entendimento, e isso da parte do Senhor quando concede àqueles que meditam. Ora, meditar na Escritura é uma atividade, como já vimos, bastante recomendada. Por isso é que nós vemos o Salmo 1, não é à toa que o Salmo 1 é exatamente o Salmo que concentra, leva-nos para a Escritura. Por isso diz, bem-aventurado, ele é feliz, é isso mesmo, um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes diz, o seu prazer, tem prazer, está na lei do Senhor e na sua lei, ele medita, ele reflete, ele imagina, ele toma a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e deixa essa palavra ruminando dentro dele, dia e noite. Por isso que Tiago disse, aquele que considera atentamente, examina cuidadosamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, que é eco do Salmo 1. Daí é que a Almeida, Revista Corrigida, diz, aquele porém que atenta bem, eu estou falando de Tiago 1:25, para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, esse é bem-aventurado.
Por isso que Davi, no Salmo 119, ele diz: meditarei nos teus preceitos, no versículo 15, e as tuas verdades terei respeito. Eis, portanto, irmãos, um comentário interessante do Dr. Hendricks com relação a 2 Timóteo 2,7, quando Paulo diz assim: pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Eu não tenho tempo para dizer o que está lá nesse texto, dentro do contexto, mas é interessante ver o comentário do Dr. Hendricks com relação a pondera, considera no que acabo de dizer. É como se nós perguntássemos: Hendricks, qual é o entendimento que você tem sobre essa meditação, essa ponderação, essa consideração na lei, na palavra do Senhor? E ele responde o seguinte: que Timóteo compare uma passagem da Escritura com outra. Isso é o que às vezes nós chamamos de correlação, fazer correlação. Isso é o que nós fazemos ao estudar. Nós estamos lendo a Bíblia, você está lá em Josué, você está lá em Êxodo, qualquer que seja o texto do Antigo Testamento, e você então percebe que o Novo Testamento faz isso, consubstancia aquele pensamento de lá. Então você está comparando a Escritura com a Escritura, e isso tudo com vagar você está meditando. Que ore pedindo sabedoria, você está lendo a Escritura, você está comparando passagem com passagem, com outra passagem, e você está em oração, porque diz Tiago: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a ninguém não vai negar, não vai dizer: você não sabe isso é tão fácil. Não, com oração. Além disso, reflita em sua experiência passada e na experiência dos demais filhos de Deus, como o Salmo 73, com o salmista chama a atenção e diz: olha, se eu pensar em dizer tais palavras, daí teria traído a geração dos teus filhos. Gente, é comparando a Escritura, é orando, é refletindo na experiência que passou, nessa experiência. Tudo isso tem a ver com pondera. Que Timóteo também prestasse atenção ao que os outros têm a dizer. Isso é interessante, porque nessa questão, irmãos, você tem que ir para ver o que outros receberam da parte do Senhor em termos de compreensão da Escritura. E aqui nós temos que lembrar do apóstolo Pedro, como ele humildemente, eu repito, humildemente, Pedro citou Paulo como sendo alguém bem sábio. E eu quero ler a segunda carta do apóstolo Pedro. Pelo menos vocês vão trabalhar um pouquinho, abram suas Bíblias, por gentileza, na segunda parte da carta do apóstolo Pedro, e ler no capítulo 3, eu espero que essa Bíblia minha aqui tenha esse texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Está aqui, graças ao Senhor. Que legal. É porque falta algumas páginas nessa Bíblia que eu esqueci a minha em casa hoje, e estou usando essa aqui. Ele diz assim, no versículo 15, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui, meus irmãos, é uma maneira de nós meditarmos na palavra. É quando nós atentamos para que os outros dizem. No caso aqui, Pedro, sabendo que o que Paulo escrevia era inspirado, dando atenção devida e humildemente dizendo, ele recebeu sabedoria,
ele fala desses assuntos com sabedoria. Ele fala não só nessa situação aqui, nessa questão de sabedoria, mas ele faz isso em todas as suas epístolas. E há coisas, e Pedro disse, difíceis de entender. Então, Pedro recorria aos escritos de Paulo para entender o quê? A Escritura. Porque ele queria saber a vontade do Senhor. E isso me faz lembrar até do próprio Paulo, quando nos fala, no caso, o evangelista Lucas, no livro de Atos, quando Lucas, no capítulo 16, relata o que aconteceu com eles. Ele fala que eles eram missionários e eles queriam ir para um certo lugar, que ele chamou aqui, para a região Frígio-Gálata, e diz assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, impedidos de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, eu estou lendo Atos 16, versículo 7, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu 2 vezes que eles fossem para determinados lugares pregar a palavra. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que aconteceu com Paulo e seus companheiros? As experiências que eles iam tendo, o Senhor negando que eles fossem para determinado lugar, o Senhor impedindo que fossem em outro lugar, eles então começaram a refletir, como fez José em relação ao caso de Maria. Ponderava, considerava, meditava, evidentemente que eles deviam estar orando por isso, e chegaram à conclusão: o Senhor está nos mandando para a Macedônia. Temos visto, irmãos, que a leitura apressada da Escritura está longe de ser uma meditação. Meditação ocorre quando eu tomo a Bíblia, já no abrir da Bíblia, sabendo que é a palavra do Senhor e tendo o cuidado de lê-la com vagar, lê-la de forma focada na Bíblia e fazendo essas coisas que nós vimos, comparando texto com texto, estudando algumas questões, pedindo auxílio, se for o caso, etc, etc. Você vê que não dá para... Quem gosta de textão, não medita na palavra, não. Quem não gosta de textão, que eu disse, né? Não medita, não. Pode chamar, diga o que quiser. Por isso que muitos embarcam, falam com temor, nas ideias desse mundo e às vezes até nas ideias de gente da igreja. Por quê? Porque não meditam na palavra do Senhor. Então vão seguindo o conselho de quem? Dos ímpios, mesmo que esse conselho seja dado por crentes. Em terceiro e último lugar, o que é meditar no livro da lei dia e noite? Mas antes precisamos responder se nós estamos lendo meditativamente a Bíblia. Vamos lá, o que é meditar no livro da lei dia e noite? Certamente, irmãos, não significa ler as Escrituras noite e dia, 24 horas lendo as Escrituras, 24 horas de olhos abertos, fitos nas letras. Não. Mas é manter-se o hábito de uma atenta leitura diária das Escrituras, visando a sua compreensão, como já vimos, o que fará com que em todo tempo, mesmo quando não se está
consciente, ou seja, ao dormir, se pense biblicamente. É isso. Eu quero dizer aos irmãos aqui o seguinte: eu não passaria no teste, não passo no teste de alguém que vai dizer, olha, ele é um escritor, ele é um... Não passo, porque eu não sigo a regra da gramática, da regra da literatura, não passo em muitos aspectos ligados àqueles que escrevem. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: é difícil o que eu escrevo não ser fruto de meditação. Eu lembro que aquilo que eu escrevi essa semana passada, todos sofrem, todas as pessoas estão sofrendo. Foi fruto, como eu disse no início do meu escrito, de meditação. Eu ouvi quando alguém me disse assim: como as pessoas estão sofrendo. Aquilo ficou na minha mente. E eu comecei a pensar. Eu ia numa visita, numa certa casa. O que eu fiz? Eu parei o carro, porque eu não posso deixar passar as oportunidades. Parei o carro e comecei a anotar os pontos que vinham em minha mente sobre a questão, até o final, que era chegando no Senhor Jesus. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Quando a gente pensa desse jeito, quantas vezes a gente levanta de noite com um pensamento? Por quê? Está meditando. E no que diz respeito à Escritura, é isso: manter-se o hábito de uma leitura atenta, diária das Escrituras, visando a sua compreensão. Ora, isso é o que parece ter dito o salmista Davi no Salmo 16, quando ele disse que até durante a noite me ensina o meu coração. Ele disse: bendigo o Senhor que me aconselha. E à noite o coração dele ensinava. Por isso, a Almeida Revista Corrigida diz: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. É o Senhor aplicando a sua palavra, irmãos. Isso tem a ver com meditar dia e noite. Porventura, não já tivemos a experiência da nossa mente se achada cantando alguma música, mesmo quando nós não queríamos aquela música, não gostamos daquela música? Basta que o vizinho seja chato, basta que o vizinho fique colocando música bem alta, você vai ouvindo, você acaba cantando sem o querer. Porém, quando o Senhor nos aconselha, e aqui no lugar da palavra, nosso coração, nossa mente, nos aconselha enquanto dormimos. Vocês lembram do professor de matemática? Estou olhando aqui para um ali, está lá no cantinho. O professor de matemática se depara com um problema. E ele fica pensando em como sair com aquele problema. E às vezes passam-se semanas, ele pensando como resolver aquilo. De noite ele acorda com aquilo na cabeça mesmo. Já aconteceu isso contigo? Fala, homem. Já, porque ele faz assim, ninguém ouve, né? Ninguém lhe vê, né? Sua esposa ficou alegre, agora eu ouvi sua voz. Já, ele diz. Então, não é, volto a dizer, você ficar lendo a Escritura de 24 horas por dia. Não, é você ter o hábito de ler a Escritura, de meditar na Escritura, e isso você vai meditando durante o tempo todo. Eis, pois, o que nos é dito fazer, se queremos meditar. Aquele texto de Filipenses, o que é que ocupa o nosso pensamento?
as coisas que são boas, agradáveis, as coisas que são respeitáveis, as coisas que são verdadeiras, aquilo que é justo, aquilo que é puro, que é amável, enfim, o que agrada ao Senhor. Desse modo, na medida em que Josué se ocupasse na meditação da lei de Deus, o Senhor lhe daria compreensão, lhe daria entendimento. Quando meditando na Escritura, claro, também oramos por sabedoria, como o próprio salmista disse: dá-me entendimento. Ele clamava no Salmo 119, 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Por isso o apóstolo Paulo encorajou Timóteo com aquele texto que acabamos de ler. Pondera o que acabo de dizer. Pense, preste atenção. E ele então, no mesmo texto, no mesmo contexto, ele diz: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ou seja, Paulo manda Timóteo lembrar, estar atento, manda ele trazer à mente. Vocês lembram no texto de Jeremias, lá em Lamentação? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Isso faz parte do meditar dia e noite. Meus irmãos, quão importante é que, antes de falarmos aos outros da palavra do Senhor, tenhamos esse hábito de meditar na sua palavra, para que tenhamos compreensão, convicção, e a nossa palavra não seja uma palavra de quem não sabe o que está dizendo, não tem experiência do que é aquilo que diz. Por exemplo, a paz do Senhor, irmão. Quanta gente fala isso, mas não tem convicção, não tem, às vezes, nem experiência do que é ter a paz do Senhor. A essa altura, nós vamos fazer uma pergunta. Senhor Jesus, diga-nos, por favor, diga-nos, Senhor, nesses dois aspectos que temos visto em Josué, como era a tua prática? Vocês sabem, irmãos, que ele, enquanto esteve aqui, na relação dele com as pessoas, ele sempre falou segundo a palavra do Senhor. Tudo bem, Senhor. Então é isso, o Senhor viveu sempre anunciando o Evangelho. Vinde a mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas e aí, Senhor, e com relação à meditação? Ouçamos o Senhor Jesus respondendo. Ele vai dizer assim para nós: minha vida era assim, como está escrito no livro dos Salmos, lá no livro dos Salmos, no versículo 97 do Salmo 119. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Sou mais sábio do que os mestres, porque medito na tua palavra. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então isso quer dizer, Senhor Jesus, que o Senhor vivia meditando, me via meditando dia e noite na palavra, orava para compreender, porque o Senhor mesmo disse que tem a coisa que nem ele sabia, ninguém sabia, só o Pai. Então o Senhor Jesus cresceu, sim, aquilo que é dito lá no início, quando ele tinha 12 anos, e cresceu o menino em graça, estatura e sabedoria diante dos homens, se aplica, porque ele aprendeu a pedir pelas coisas que sofreu. Além disso, foi aperfeiçoado na sua humanidade. Ele aprendeu, ele vivia tendo prazer na lei do Senhor. Além disso, para terminar, é sabido que a lei do Senhor está associada intimamente com o temor do Senhor. Ninguém, mais do que o Senhor Jesus, temeu o Senhor. E eu termino falando dele,
que o nosso referencial de meditação, falando o que está escrito acerca dele em Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. É dele, do Senhor Jesus, que está escrito, irmãos, e para que nós mesmos andemos nas pisadas deles. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo parecer que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou sua usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como assim? O que tem a ver essa meditação que estamos vendo com ele? Sendo obediente até a morte. Ele temeu aquele que ele olhava para as Escrituras e via a sua vontade, conhecia a sua vontade, meditava dia e noite, ao ponto de dizer assim: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ó Josué, tu tens essa incumbência de levar o povo até a terra que mana leite e mel. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita dele de dia e noite. Daí vimos o que é meditação. O que significa meditar na lei, ocupar-se nessa lei. E o que é meditar nessa lei dia e noite? Não é outra coisa senão ter essa lei o tempo todo na nossa mente, para que mesmo à noite o Senhor nos ensine enquanto dormimos. Que o Senhor seja servido, nos abençoar, nos dar essa prática de meditar na palavra dele, como tinha nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, cantemos: Deus, toma teu santo trono.
Oremos. Pai nosso que estais nos céus, Tu és grande, Tu és o alto, o sublime, que habitas no alto e sublime lugar e habitas com abatido e contrito de espírito para vivificar-lhe o espírito. Graças te damos por Teu Filho, nosso Senhor Jesus, o Senhor que honrou a Tua lei, a Tua palavra, o Senhor que meditava dia e noite na Tua palavra, e por causa disso, porque Ele honrou, nem um i, nem um tio passaram sem que Ele tenha cumprido toda a Tua palavra, fez toda a Tua vontade, e é nessa vontade que nós somos salvos nele. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o nome da Tua glória. Aplica a Tua palavra nos nossos corações, que de fato, Senhor, sejamos apegados à Tua palavra e que façamos tudo de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam sobre vocês, minhas irmãs, e sobre vocês, meus irmãos, e sobre o povo de Deus que está sobre a face da terra, agora e sempre. Amém. Já? Meus caros irmãos e irmãs, graças ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Graças a Ele porque tem nos sustentado e tem, sobretudo, sustentado aos irmãos, aos domésticos da fé. E como já demos notícia, falando de várias pessoas, eu queria mencionar apenas o nome da irmã Rita, a mãe da Luciane, que ontem, anteontem e ontem teve séria necessidade de oxigênio, foi providenciado e está ainda necessitando, porque agora a questão é achar para comprar. E essa noite ela não passou muito bem, a Luciane mandou uma mensagem dizendo que ela precisava demais de oxigênio, foi difícil a noite que ela teve. Então estejamos orando por a mãe da Luciane, Dona Rita, e oremos pelos demais irmãos e irmãs que estão doentes. Eu quero deixar um afetuoso abraço para o Samuel. Samuel, eu queria ver se tinha uma foto sua para colocar, mas não foi possível. Não veio, a Raquel parece que não mandou, não chegou nada, né? Não chegou. Então, um abraço para você. Um abraço para os filhos do Ellison, também os meninos que estão lá na casa do Ellison. E um abraço para aqueles gatos, os 1000 gatos que você tem por aí. Rapaz, é muito gato na casa do Ellison, é impressionante. Um abraço. Um abraço para minha mãezinha querida, que me abençoou hoje de manhã, dizendo que estava... Você está abençoado. Eu disse, amém, minha mãe, amém. Eu recebo toda a bênção. E que o Senhor abençoe a semana de vocês. Nós vamos ser breves nesse momento. E orem por nós para que façamos o trabalho do Senhor de modo a glorificá-lo e servir vocês da melhor maneira possível. Então, um abraço a todos vocês e até a próxima semana, com a graça do Senhor. Um abração. Até mais. Música